Bom dia, crianças do meu coração! Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem e bastante animadas. Que dia lindo! Sabem por que o dia fica lindo desse jeito? Porque esses nossos encontros são espetaculares, sensacionais e muito legais. Hoje continuamos com o tema Tudo se transforma e aproveitamos esse tema para pensarmos em tudo que podemos transformar no nosso mundo. O primeiro passo é acreditar que podemos mudar coisas ruins em coisas boas, momentos tristes em momentos felizes, dias chatos em dias maravilhosos, pois tudo depende de nós. E a nossa aula está recheada de momentos felizes, pois serão de muito aprendizado. E com isso, eu trouxe um livro literário bem interessante para que com ele possamos aprender mais um pouco sobre os animais vertebrados e invertebrados, como também falaremos sobre as unidades de medidas. Isso mesmo! É sempre um prazer estar aqui. Fiquem de olho na telinha, pois a nossa aula já vai começar. Turminha do terceiro ano. O meu maior objetivo aqui é ensiná-los da melhor maneira possível e também despertar em vocês o gosto e a vontade pelos livros literários. Em todas as aulas, tenho falado sobre as estratégias de leitura, sobre os conhecimentos prévios que cada um de nós temos sobre os diversos assuntos e sobre as diversas histórias que já trabalhamos. E hoje não seria diferente. Cada história que lemos ou escutamos é uma nova aventura. Vamos comigo nessa aventura? Olhem aqui. Tem uma fruta muito gostosa. Vocês a conhecem? Vejam só. É um pêssego. E a história que irei contar para vocês está em torno desse pêssego. Praticamente o pêssego é o personagem principal. Vamos dar uma olhadinha na capa do livro. Vejam só. A capa do livro nos traz algumas informações, como o nome da autora, que é Yeon Ah-ri, e as ilustrações são da Yang Ha-yoon. Elas moram na Coreia do Sul, que é um país bem distante do nosso. Mas, junto com esse pêssego, vemos alguns animais. Um rinoceronte, um macaco, uma girafa, um coelho, um jacaré e bem pequenininha, aqui aqui em cima, ó, temos uma lagarta. O que irá acontecer nessa história? Agora é o momento de acionarmos os nossos conhecimentos prévios. Nas aulas passadas, nós estudamos sobre os animais vertebrados e invertebrados e vimos que os animais vertebrados são animais que possuem esqueleto formado por ossos e cartilagem. E a principal característica é ter o crânio que protege o cérebro e a coluna vertebral. Estudamos também que os animais invertebrados formam um maior grupo de animais existente no planeta Terra. Acompanhem esse vídeo
que nos ensina e nos esclarece mais sobre os animais vertebrados e invertebrados. O que você está fazendo, Tiago? Não ria de mim, mas eu estou olhando os insetos. Eu estive lendo umas coisas na escola e fiquei com algumas dúvidas. Eu fiquei com dúvida olhando para a minhoca. A professora falou pra gente que graças ao esqueleto e aos nossos músculos, a gente pode se mexer. Mas a minhoca não tem esqueleto e mesmo assim se mexe. Acho que você não escutou nada do que a professora disse. O que é isso, professora? É o esqueleto humano. O esqueleto é a parte dura do nosso corpo. O esqueleto serve de proteção e de ponto de apoio para que os nossos músculos possam mover o corpo quando fizerem força. Mas os esqueletos são todos iguais? Que tipos são esses? Alguns esqueletos estão por dentro e outros estão por fora. O esqueleto interno ou endoesqueleto é próprio dos vertebrados, como nós. É formado por ossos internos. E o outro tipo, qual é? O outro tipo de esqueleto é o exoesqueleto. Chama-se assim porque essa parte dura está localizada fora do corpo do animal. Eu não consigo imaginar um animal assim. Os insetos, por exemplo, possuem um esqueleto duro que envolve seu corpo. Isto é um exemplo de exoesqueleto. E como funciona essa história de que, graças ao esqueleto, a gente pode se mexer? Para entender isso, é importante saber que o esqueleto tem partes que são articuladas entre si. E, entre essas partes, existem músculos que nos dão a força necessária para que possamos nos locomover. Todos os animais se movem assim? Alguns, como a minhoca, não possuem estruturas duras como os ossos, e seus movimentos são diferentes. Mas eu não estou entendendo. Como é que podem se mexer então? Elas podem se mexer graças aos seus músculos, à água que tem no seu interior e a pequenas agulhas que servem para que possam se firmar no chão. Agora estou entendendo como é que as minhocas fazem para se locomover. Imagine que você tem uma mangueira fechada nos dois lados com a água dentro. Se você apertar de um lado, a água vai para o outro lado, fazendo com que essa parte fique estufada. Ah, é claro! Então as agulhas que estão na parte da frente se prendem à terra que tem ao seu redor. E ao retrair a parte de trás do seu corpo, a minhoca avança. Bem interessante, hein? Vocês podem, aí, no quintal da sua casa, se quiserem, observarem as minhocas. Elas são bem engraçadinhas. Mas aqui, nós vamos observar e classificar apenas esses animais que estão na capa do livro. E como já falei, acionaremos os nossos conhecimentos prévios. Os conhecimentos prévios sobre os animais vertebrados e animais invertebrados. Faremos assim: separaremos esses animais em dois grupos, o dos vertebrados e dos invertebrados. Vejam só, vocês irão me ajudar. Quero ouvir vocês falando comigo daí, viu? Vamos lá? Então, olha aqui os animais. O macaco é um animal vertebrado ou invertebrado? Observem só, prestem atenção. Ele possui ossos, coluna vertebral, então ele é vertebrado. Isso mesmo, então vamos colocar ele, no cantinho dos animais vertebrados. Agora observe só a girafa. A girafa é um animal vertebrado ou invertebrado? Vamos às características da girafa. Ela possui um esqueleto formado por ossos, tem coluna vertebral, então ela é um animal? Isso mesmo, ótimo, vertebrado. Muito bom. Passamos agora para o rinoceronte. Ele possui, será que ele é vertebrado ou invertebrado? Vamos lá, olha uma característica.
Ele possui o corpo formado por ossos. É isso? Ah, outra característica. Tem o crânio que protege o cérebro. E outra característica. E tem coluna vertebral. Então, o rinoceronte é um animal ótimo. Quem falou vertebrado, acertou. Muito bem. Agora, temos o coelho e o jacaré. Os dois têm coluna vertebral, presta atenção nas características. Esqueleto formado por ossos. De acordo com essas características, o coelho e o jacaré são animais vertebrados. Muito bem! Então vamos lá. Ótimo! Viu? Percebemos também que tanto o coelho e o jacaré são animais vertebrados, como o rinoceronte, a girafa e o macaco. Excelente! Por fim, temos a lagarta. Vamos ver as características da lagarta? Ela é um animal que se parece com a minhoca. Ela tem 6 olhos bem pequenos na região da cabeça. E não possui ossos e nem coluna vertebral em seu corpo. Sendo assim, a lagarta é um animal como invertebrado. Muito bem, crianças. Prontinho. Conseguimos separar esses animais nos 2 grupos. Separamos aqui os animais vertebrados, que são o macaco, a girafa, o rinoceronte, o coelho e o jacaré. E daqui, o único animal invertebrado é a lagarta. Joia! Agora, novamente, olhando para a capa do livro, olha só. Olhando para esse pêssego aqui, fiquei bem pensativa quanto ao peso desse pêssego, pois ele é tão grande. Como eu faria para identificar o peso desse pêssego? Será que segurando na mão? Bom, vamos lá. E se eu pegar esse pêssego aqui? Se eu olhar, será que eu consigo, só segurando pela mão, eu consigo saber mais ou menos quanto ele pesa? À medida que vamos conhecendo o peso de algumas coisas, às vezes conseguimos identificar o peso aproximado, só pelo simples fato de segurá-las em nossa mão. Olhando esses pêssegos aqui, olhem só. Eles são bem menores que o pêssego do livro. Quanto será que pesa esse pêssego? Vou dar um palpite e vocês pensam daí. Segurando esse pêssego, posso tentar chegar ao seu peso aproximado. Eu tô achando que ele pesa em torno de umas 70 gramas. Então vamos fazer o seguinte, antes da aula acabar, nós vamos saber o peso dele certinho, viu? Combinado? Podemos fazer medições aproximadas usando o nosso corpo. Isso mesmo. Antigamente, as pessoas não tinham os instrumentos de medida que temos hoje. Então, usavam o próprio corpo para medir os objetos. Essas são algumas das medidas não padronizadas. As pessoas utilizavam o palmo, utilizavam a polegada, utilizavam o passo, elas utilizavam o pé até o pé. As partes do corpo ainda podem ser utilizadas hoje para que possamos medir os objetos, mas foi necessário criar uma padronização
pois as pessoas perceberam que temos tamanhos diferentes, tanto das mãos quanto dos pés. O meu pai mediu uma mesa e precisou de 4 palmos para medi-la. Agora, observem que a minha filha também mediu a mesa utilizando o palmo da mão, mas ela precisou de 6 palmos e meio. O tamanho do palmo é medido do dedo polegar até o mindinho. Vocês sabem por que as medidas deles foram diferentes? A do meu pai e a da minha filha? Será por quê? Porque cada pessoa tem um tamanho diferente do palmo da mão. Olha a minha mão. Com certeza é bem diferente, olhem bem. É bem diferente do tamanho da sua. A minha mão é maior que a sua. E com isso, a medida do meu palmo será maior. Depois, aí na sua casa, faça a medição utilizando o seu passo, o seu palmo. Meça a sua cama, o seu guarda-roupa, o sofá. Crianças, com o tempo, as pessoas entenderam que era necessário definir os instrumentos para medir. Ou seja, era preciso padronizar como aferir medidas, tanto para coisas menores quanto para as maiores. E assim, poderiam usar para medir o comprimento, a capacidade, a massa e o tempo em qualquer lugar do planeta. Então surgiram as medidas padronizadas e que estão presentes no nosso dia a dia. Temos aqui algum desses instrumentos. Vejam só, a régua, muito utilizada por nós, a trena, utilizada pelos pedreiros, a fita métrica, muito utilizada pelas costureiras. Temos também esse copo medidor, usado para medir quantidades líquidas. Temos a balança, para pesar alimentos ou outros produtos. Tenho essa balança aqui, ó, que serve para medir o peso das pessoas. Vamos lá, vou pesar aqui. Uau! Acho que eu tô precisando fazer um pequeno, sabe assim? Pequeno regime. Bom, esse é um instrumento para medir o tempo, o relógio, que conversaremos mais sobre ele em uma outra aula. Viram só quantos instrumentos nós temos para medir? Vejam esse vídeo que nos ensina um pouco mais sobre as medidas e sobre as unidades de medida. No dia a dia, fazemos muitas medições. Medimos comprimento, massa, capacidade. Felipe, você entendeu aquela aula sobre medidas? Entendi sim. Matemática é fácil. Poxa, Felipe, eu queria tanto pensar como você. Mas a gente mede o tempo todo, Sofia. Você usa régua na escola, não usa? Claro! Então você está medindo comprimentos. Para isso, poderia usar também uma fita métrica ou uma trena. Eu tenho 1,30 m de comprimento. E como 1 metro tem 100 centímetros, isso quer dizer que você tem 130 centímetros de comprimento. E por que usamos unidades de medida diferentes? Depende do que você quer medir, Sofia. Para coisas pequenas, usamos unidades menores.
como o centímetro. Mas o comprimento desse corredor em centímetros, por exemplo, seria um número enorme. Então é melhor usar um metro para isso. Claro! E assim como o metro mede grandes comprimentos, existe o quilômetro, para os comprimentos ainda maiores. E 1 quilômetro é igual a quantos metros? 1000 metros! Puxa, que longe! Sofia, e o que a balança mede quando subimos nela? Ela mede nossa massa. Minha massa é 35 quilogramas. Quilograma é uma das unidades de medida para massa, mas há outras, como o grama, para pequenas massas. E 1 quilograma é o mesmo que 1000 gramas. Muito bem! Já a tonelada é usada para medir grandes massas. E 1 tonelada tem quantos quilogramas? 1 tonelada equivale a 1000 quilogramas. Nossa, é muito pesado! E para medir a capacidade de um recipiente, Sofia, você usaria litro ou mililitro? Depende do recipiente. Se fosse pequeno, usaria mililitro. Se fosse maior, usaria litro. Muito bem, você já tá pegando o jeito. Sabia que 1000 mililitros equivale a 1 litro? Que legal! 1000 metros é o mesmo que 1 quilômetro. 1000 gramas, 1 quilograma. 1000 quilogramas, 1 tonelada. E 1000 mililitros, 1 litro. Viu só como não era difícil? Vou aproveitar essa balança e pesar esse pêssego. Vou medir a massa do pêssego. Assim, saberemos exatamente quanto ele pesa. Olha, vejam só. 40 gramas. Mas o seu peso, 40 gramas, vocês lembram quanto que eu falei que ele pesava? 70 gramas, mas o peso verdadeiro dele, 40 gramas. Vejam só. Ai, quase acertei, né, gente? Viram? Viram quantas coisas aprendemos a partir da capa do livro? Realmente, os livros nos ensinam bastante. Vamos à leitura? Quem vai ficar com o pêssego? Havia um grande pêssego maduro que tinha um cheiro muito gostoso e parecia delicioso. Quem vai ficar com o pêssego? A girafa alta, o crocodilo de boca grande, o rinoceronte pesado, o macaco esperto, o coelho saltitante e a lagarta inquieta. Todos queriam comer o pêssego. Quem vai ficar com o pêssego? A girafa alta, esticando ainda mais o seu pescoço, disse: que tal se o mais alto de nós ficasse com o pêssego? Não vale subir em alguma coisa para ficar mais alta. A cauda não conta. Não vale ficar na ponta dos pés. Estão vendo? Eu sou a mais alta, logo o pêssego deve ficar para mim. Mas assim que a girafa se abaixou para comer o grande pêssego maduro, para! Disse o rinoceronte pesado, batendo forte no chão. Que tal se o mais pesado de nós ficasse com o pêssego? Então, a lagarta perguntou: como vamos nos pesar? O rinoceronte respondeu: cada um de nós senta de um lado da balança e do outro colocamos pedras. Todos concordaram. É uma boa ideia. Cada um dos amigos sentou na balança com pedras do outro lado. Estão vendo? Eu sou o mais pesado. Logo, o pêssego deve ficar para mim. Mas assim que o rinoceronte caminhou até o grande pêssego maduro, besteira! Disse o crocodilo de boca grande, abrindo ainda mais a sua boca. Que tal se quem tiver a maior boca ficasse com o pêssego? Todos os amigos mediram suas bocas para ver quem tinha maior. Um deles disse: a minha é a maior. O outro disse: quem falou? A minha é a maior. Estão vendo? Eu tenho a maior boca, logo o pêssego deve ficar para mim.
Mas assim que o crocodilo, de boca grande, abriu sua grande boca para comer o grande pêssego maduro, espera! Disse o coelho saltitante, esticando ainda mais as suas compridas orelhas. Que tal se quem tiver as orelhas mais compridas ficasse com o pêssego? Dessa vez, todos os amigos mediram suas orelhas para ver quem tinha a mais comprida. O coelho, subindo no longo pescoço da girafa, mostrou suas orelhas compridas para todos. Isso não é certo, disse o macaco esperto, pendurado de ponta cabeça no galho de uma árvore. Que tal se quem tiver a cauda mais comprida ficasse com o pêssego? Definitivamente, a minha é a mais comprida, disse o macaco balançando orgulhosamente sua cauda. Vamos ver quem tem a segunda cauda mais comprida? Espera um pouco. Interrompeu o crocodilo de boca grande. Não tenho certeza de onde começa a minha cauda. É realmente injusto. A lagarta, inquieta, inquietando-se ainda mais, gritou: por que o mais alto, o mais pesado, ou o que tiver algo mais comprido, deve ficar com pêssego? Por ordem de altura, começando pelo mais baixo, eu sou a primeira. Por ordem de peso, começando pelo mais leve, eu sou a primeira. Por ordem de tamanho de boca, começando pela menor, eu sou a primeira. Por ordem de tamanho das orelhas, começando pelas mais curtas, eu sou a primeira. Por ordem de tamanho de cauda, começando pela mais curta, eu sou a primeira. Sou a primeira em todos os quesitos. Logo, o pêssego deve ficar para mim. Como pode uma lagarta tão pequena, com a menor boca de todas, comer um pêssego tão grande? Olha, a lagarta fez um buraquinho na casca do pêssego e rapidinho se enfiou dentro dele para comê-lo. E aí, crianças? O que vocês acharam dessa história? Gostaram? Nesse livro, os animais discutiam sobre quem ficaria com o pêssego, cada um tentando ser mais esperto que o outro. Eles utilizaram vários critérios, por exemplo, o que era mais alto, quem era o mais pesado, quem tinha a maior boca, o maior rabo e até o maior par de orelhas. Mas o que eles utilizaram para decidir sobre cada critério? Eles fizeram comparações, isso mesmo, apenas observando uns aos outros. Outra estratégia utilizada foi usar pedras para medir o peso dos animais e assim foi possível perceber qual era o mais pesado. Essas estratégias utilizadas pelos animais são alguns exemplos de medidas não convencionais ou padronizadas. Vejam só, todos os animais ficaram sem acreditar que uma lagarta tão pequena podia comer um pêssego tão grande. E você acha que os critérios que os animais argumentaram no livro estavam certos? E na sua casa? Quais são os critérios que vocês usam para definir quem será o primeiro a comer, o primeiro a tomar banho, o primeiro a ajudar nas tarefas domésticas e o primeiro a fazer as atividades da escola? Espero que com esse livro vocês aumentem a vontade de ler outros livros. Crianças, que pena, a nossa aula já está terminando. Quantas coisas aprendemos, hein? Hoje foi um sucesso total a partir da capa do livro Quem vai ficar com o pêssego? Estudamos novamente sobre os animais vertebrados e invertebrados. Aprendemos sobre as medidas e encerramos a nossa aula com a leitura do livro. Foi sensacional! Turminha do 3º ano, não deixem de fazer as atividades que estão na plataforma Escola em Casa, da Prefeitura da nossa cidade. E também não deixem de fazer as atividades que a sua professora está elaborando para você.
E todas essas atividades, assim que forem feitas, devem ser devolvidas na sua escola. Ah, uma outra coisinha, não se esqueçam também de colocar o seu nome nas atividades. Um grande abraço, até a próxima aula e se cuidem!